Vamos lá, pessoal, retornando aí os nossos trabalhos. Nessa aula a gente vai tratar do conceito de coisa julgada. Se é que a gente pode trazer um conceito. A doutrina ela não é uníssona quanto a esse ponto. Mas o artigo 502 do Código de Processo Civil nos dá aí uma certa referência do que seria o conceito de coisa julgada material. Na verdade, você pode estar falando de coisa julgada. Material a gente deixa como uma qualificação posterior. Reparem na redação do artigo 502. O legislador usou dois termos que são muito reproduzidos na doutrina. Tanto é verdade que muitos autores, quando vão tratar do capítulo da coisa julgada, eles costumam usar o termo regime jurídico da imutabilidade. Então percebam. De acordo com o artigo 502, são dois qualificativos ou designativos que eu posso usar para coisa julgada: imutabilidade e indiscutibilidade. Então, qual é o conceito de coisa julgada? É a imutabilidade e a indiscutibilidade que abrange a decisão judicial proferida, transitada em julgado. Então, repito, qual o conceito de coisa julgada? É a imutabilidade e a indiscutibilidade que abrange a decisão judicial proferida, transitada em julgado. Professor, mas é toda e qualquer decisão? Aí cuidado, aí você vai ter que avaliar quais são os pressupostos para a formação da coisa julgada. Quais são eles? Decisão jurisdicional, resolução do mérito, cognição exauriente e trânsito em julgado. Então, decisão de mérito é cognição exauriente, decisão jurisdicional e trânsito em julgado. Quando você coloca esses quatro pressupostos e os insere no artigo 502, você vai ter o conceito completo de coisa julgada. Vamos lá, é a decisão jurisdicional que resolve o mérito por meio de exercício de cognição exauriente, que a torna imutável e indiscutível após a ocorrência do trânsito em julgado. Aí vem alguns autores e falam o seguinte, e eu concordo com eles. Mas espera aí, é a decisão que fica imutável e indiscutível? É de fato a decisão que fica imutável e indiscutível? Os autores costumam afirmar o seguinte, não é a decisão, não é o resultado do processo que fica imutável e indiscutível, mas sim o conteúdo do dispositivo daquela decisão. Mas sim o conteúdo do dispositivo daquela decisão. E aí vejam, qual é a diferença? Vamos lá, imagine que vocês promovam uma ação de responsabilidade civil por dano moral em face do vizinho. Uma situação bem simples. E aí o juiz julga procedente a pretensão por vocês exercida e condena o juiz. Qual é o resultado desse processo? É a condenação. É isso que vai ficar imutável, indiscutível? Ou é o teor ou o conteúdo do dispositivo? Então essa que é a ideia que você tem que trabalhar. O que fica imutável e indiscutível não é o resultado do processo. O que fica imutável e indiscutível é o conteúdo do dispositivo. Fechou? Tanto isso é verdade que aí surgem algumas questões que eu reputo interessantes. Abram, por favor, no artigo 504 do CPC, que aí vocês vão ver a repercussão deste conceito que eu vos apresentei. Artigo 504 do CPC. Reparem, esse artigo 504, ele diz assim, não fazem coisa julgada. Aí você vai lá ver motivos e fundamentos. Tem lá dois incisos, salvo engano. Dizem lá, não fazem coisa julgada, os motivos, os fundamentos e tal. Tá certo. Aquilo que estiver na fundamentação, ainda que seja relevante para a resolução do caso, ainda que seja relevante para a solução do caso, não fica cobertado pela coisa julgada material.
não fica acobertado pela coisa julgada material. Mas tem um detalhe que é importante, uma reflexão que eu vou propor aqui a vocês. Apesar da fundamentação não restar abrangida pela coisa julgada, em alguns casos, a fundamentação tem relevância para fins de formação da coisa julgada. Reparem a singeleza do que eu falei. A coisa julgada não abrange a fundamentação, mas a fundamentação pode ser primordial para a formação ou não da coisa julgada material. Professor, não ficou muito clara a ideia. Então abram, por favor, no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Esse artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública vai vos apresentar o seguinte quadro. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto quando for julgada improcedente por falta ou insuficiência de provas, caso em que qualquer outro legitimado poderá renovar a demanda desde que traga novas provas. Então vamos lá. Destaquem aí nas suas anotações, exceto quando o resultado for improcedência por insuficiência de provas. Reparem, improcedência fica no dispositivo. Está lá no dispositivo. Mas a insuficiência de provas não está no dispositivo. A insuficiência de provas está na fundamentação. Então reparem, essa fundamentação não é abrangida pela coisa julgada, mas vejam como ela foi importante para que você afirme se houve ou não a formação da coisa julgada. Perceberam a singeleza da frase? A fundamentação não foi abrangida pela coisa julgada, mas ela vai informar se vai haver ou não coisa julgada. Então você vai analisar a fundamentação para saber se houve ou não formação da coisa julgada. Fechou? Então por isso que esse artigo 504, ele é importante. Vamos agora ao artigo 505. Diz lá, nenhum juiz julgará novamente a lide, não sei o quê. Esse é um dos efeitos claros da preclusão pro iudicato. Se o juiz resolveu a lide, então ele não pode resolvê-la novamente. Essa é a ideia do artigo 505. Mas reparem que o artigo 505 traz exceções. Inciso 1, por exemplo, fala em relação jurídica continuativa. Inciso 2, nos demais casos previstos em lei. E aí é muito comum surgir o questionamento em sala de aula assim, professor, e a sentença condenatória de alimentos? Faz ou não faz coisa julgada? Há uma tese minoritária que diz assim, não faz coisa julgada. Tanto não faz coisa julgada que essa decisão pode ser revista. Pode haver majoração, pode haver redução e pode haver exoneração dos alimentos. Sim, eles estão certos. Pode haver redução, majoração ou exoneração dos alimentos. Está certo. Mas não porque não existe coisa julgada. Então percebam, revisão, majoração e exoneração, elas ocorrem não porque não formou-se coisa julgada material. Elas ocorrem porque houve uma modificação das circunstâncias de fato. Essa que é a ideia. Vejam, tese dominante diz, a sentença condenatória em ação de alimentos, ela faz sim coisa julgada material. Porém, há em seu bojo, de forma implícita, cláusula rebus sic stantibus. Há em seu bojo, de forma implícita, uma cláusula chamada rebus sic stantibus. O que é isso? A decisão judicial será mantida enquanto se mantiver a situação fática que a ensejou. Então, a decisão judicial será mantida enquanto se mantiver a situação fática que a ensejou. Em outros termos, se os fatos se mantiverem, a decisão será mantida. O comando decisório será mantido. Com a alteração do panorama fático, eu posso requerer a alteração do comando previsto na sentença. Simples assim. Fechou? E isso está lá no artigo 505, inciso 1. Porque em toda relação jurídica continuativa, há a cláusula rebus sic stantibus. Eu posso alterar o comando decisório desde que eu comprove a alteração do panorama fático. Fechou?
Então, cuidado com isso. Mesmo essas sentenças, elas sim são abrangidas pela coisa julgada material. Professor, mas espera aí. Tá, o senhor falou da imutabilidade, da indiscutibilidade, do conteúdo da decisão. Ok, isso eu captei. Mas qual é a sua resposta para quem diz, mas não cabe rescisória? Aí é uma outra questão. Vejam, se você diz assim, e não cabe rescisória, essa sua pergunta já confirma a minha premissa. Porque para que eu possa promover uma ação autônoma para desconstituir a coisa julgada, qual é a minha premissa? Houve coisa julgada. Eu não posso usar um instrumento jurídico para desconstituir algo que não existe. Faz algum sentido para você? Você vai promover uma ação rescisória para desconstituir coisa julgada se você afirma que não tem coisa julgada? Não faz o menor sentido. Então a ideia da ação rescisória, quando usada para desconstituir a coisa julgada material, ela parte da premissa de que há motivos nos quais eu posso usar o fundamento para que esta coisa julgada não perdure. Mas ela continua imutável e indiscutível. Eu só vou rediscuti-la em ação rescisória. Passado o prazo da ação rescisória, eu não posso mais discutir essa decisão. Fechado até aqui? Tanto isso é verdade, percebam lá o que diz o artigo 507. Artigo 507. O artigo 507 traz a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada. Eficácia preclusiva da coisa julgada. E existe um intenso debate na doutrina sobre esse artigo 507, sobre o que efetivamente ele abrange. A doutrina dominante diz o seguinte, só abrange aquilo que efetivamente foi deduzido. Repara só, dá uma olhada lá no 507, leia o 507. Você vai reparar que ele fala assim, estarão automaticamente consideradas repelidas todas as questões que poderiam ter sido ventiladas e não foram. Essa é a chamada eficácia preclusiva. Mas a doutrina majoritária diz o seguinte, não, eu só posso considerar como repelida aquilo que efetivamente tiver um liame direto com o que foi deduzido no processo. Fechado? Porque se eu repelir todas as causas de pedir, não vai fazer sentido. Tranquilo até aqui? Bom, outro ponto interessante que decorre desse conceito é, e como ficam as questões chamadas de prejudiciais? Dentro desse conceito de coisa julgada, que eu apresentei para vocês, que está lá no artigo 502, como ficam as questões prejudiciais? Abram, por favor, no artigo 503 do Código de Processo Civil. Primeiro, é imprescindível a gente, de certa forma, conceituar o que é uma questão prejudicial. Questão prejudicial é uma questão prévia, é uma das modalidades das chamadas questões prévias. Se eu puder esquematizar aqui para vocês, coloquem assim, questões e abram duas setas. Bota lá em cima, questões, abram duas setas. Numa das setas você vai colocar assim, questões prévias. Na outra seta você vai colocar questões principais. Ok? As chamadas questões principais se confundem com o próprio mérito da demanda e que, portanto, devem ser resolvidas no dispositivo da decisão proferida. Então, repito, as questões principais que se confundem com o próprio mérito da demanda devem ser resolvidas, decididas no bojo da sentença, precisamente no dispositivo. E aí? E aí é que essas questões principais vão ser abrangidas pela coisa julgada material. Do outro lado, que eu mandei vocês puxarem uma seta, estão as questões prévias. Essas questões prévias, conceitualmente, são aquelas que devem ser analisadas e resolvidas pelo magistrado antes da solução da questão principal. Por isso que o nome é questão prévia. Então, primeiro o juiz resolve essas questões prévias para só então resolver as questões principais. Fechou? Beleza. Estas questões prévias são divididas em dois grupos. Questões preliminares
e questões prejudiciais. As questões preliminares, que se subdividem em preliminares de mérito e preliminares ao mérito, não nos interessam nesse momento. Nos interessam as questões prejudiciais, mas vamos lá. O que são as questões preliminares? São as questões que, ao serem analisadas, resolvidas e acolhidas, então, o que são as questões preliminares? São aquelas que, se analisadas, resolvidas e acolhidas, impedem, como regra, deixe isso claro, impedem, como regra, a análise do mérito, ou seja, a análise da questão principal. Fechou? Já as chamadas questões prejudiciais, como o próprio nome faz supor, as questões prejudiciais são aquelas que devem ser resolvidas antes das questões principais, porque elas dificultam ou prejudicam, aí perdoe o truísmo, dificultam ou prejudicam a correta análise e solução da questão principal. Então percebam só a importância da questão prejudicial. O órgão jurisdicional tem que resolvê-la, tem que analisá-la antes da principal. Porque a depender do resultado dessa questão prejudicial, eu posso mudar a minha decisão quanto à questão principal. Fechou? Bom, então agora isola nas suas anotações questões prejudiciais. Isola nas suas anotações. E anota o seguinte. As questões prejudiciais, elas são analisadas e resolvidas no bojo da fundamentação da sentença. Então, as questões prejudiciais, elas são analisadas e resolvidas no bojo da fundamentação da sentença. E por serem resolvidas na fundamentação da sentença, elas não são abrangidas pela coisa julgada material. Elas não são abrangidas pela coisa julgada material. Vejam que importante. Pois bem, no âmbito do CPC de 73, no âmbito do CPC de 73, e aí vocês podem fazer referência a artigos 5º, 325, 469 e 470, 5º, 325, 469 e 470, o legislador dizia o seguinte: se você quiser que essa questão prejudicial seja abrangida pela coisa julgada material, você tem um instrumento específico para isso, chamado de ação declaratória incidental. Por meio desta ação declaratória incidental, o sujeito processual transforma essa questão prejudicial em questão principal, passando aí sim a ser abrangida pela coisa julgada material. Aí sim sendo abrangida pela coisa julgada material. Problema: o CPC de 2015 não reproduziu os artigos que regulamentam a ação declaratória incidental. Os desavisados de plantão passaram a sustentar que, com o advento do CPC de 2015, não há mais a possibilidade jurídica do manejo da ação declaratória incidental. Nada mais equivocado, meus amigos. Vamos analisar nos estritos termos. Abram lá no artigo 503. O artigo 503 caput, ele continua dizendo que as questões prejudiciais resolvidas na sentença não serão abrangidas pela coisa julgada. Fechou. A novidade está no parágrafo 1º. A novidade está no parágrafo 1º. Reparem, o parágrafo 1º, que traz uns requisitos em seus incisos, o 503, parágrafo 1º, preconiza que a questão prejudicial, mesmo decidida no bojo da sentença, leia-se fundamentação, essa questão prejudicial vai ser abrangida pela coisa julgada material, desde que estejam presentes os requisitos desse parágrafo 1º. Então, reparem, com o advento do CPC de 2015, as questões prejudiciais resolvidas na fundamentação da sentença podem ser abrangidas pela coisa julgada material, desde que cumpram os requisitos que estão nos incisos desse parágrafo 1º. Então, qual é o detalhe? Está certo afirmar
que não há mais ação declaratória incidental? Não, está errado. Professor, mas você acabou de dizer que as questões prejudiciais podem ser abrangidas pela coisa julgada? Sim, mas se estiverem presentes os requisitos. Então, nesse caso do 503, parágrafo 1º, você precisa da ação declaratória incidental? Não, você não precisa da ação declaratória incidental. Mas, se a questão prejudicial resolvida na sentença não cumprir os requisitos do 503, parágrafo 1º, eu passo a precisar da ação declaratória para isso. Perceberam? Então, a análise não é de possibilidade jurídica, a análise é de interesse processual. Se a questão prejudicial cumprir os requisitos, eu não preciso da ação declaratória incidental. Se a questão prejudicial não cumprir esses requisitos, eu preciso da ação declaratória incidental. E aí vale a pena você avaliar ainda a norma transitória, que, salvo engano, está no artigo 1054 do CPC. Tudo bem? Então, bons estudos aí.